Vamos fazer a leitura, verso de número 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus falava. Ok? Vamos fazer uma oração antes de começar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala conosco. Visita o nosso coração por meio da sua santa palavra, que a sua graça seja derramada sobre nós. Abençoa a igreja, a aula das crianças, que as crianças sejam, ó Deus, ensinadas por ti, que o Senhor possa continuar abençoando o trabalho que nós fazemos com elas. Que o Senhor, ó Deus, abençoe as nossas vidas, o nosso país, o nosso estado. Livra-nos de todo mal, da violência, Senhor Deus, de acidentes. Guarda-nos, ó Deus, e conserva-nos de pé, para que nós possamos continuar firmes na nossa fé, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, as pessoas elas podem sim retroceder na fé. Isso, infelizmente, existe. A gente está num contexto onde Jesus está com Pedro, Tiago e João. Não só com eles, mas anteriormente com todos os outros discípulos. E aqui no final do capítulo 16, nós vemos que Jesus um dia chamou os discípulos e perguntou a eles: Quem é que vocês, os discípulos, que andam comigo, dizem que eu sou? Eles disseram: Olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que veio dos mortos, Elias, Jeremias, e etc, etc. E Jesus perguntou: Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, o discípulo, o apóstolo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que o Senhor disse: Quem te revelou isso? Não foi a tua própria mente ou a sua própria compreensão, mas Deus te deu essa revelação. Então aqui nós temos no final do capítulo 16, Pedro recebendo a revelação do Senhor e progredindo espiritualmente, não é? Agora aqui no capítulo 17, nós vemos que existe um certo tipo de regresso. E eu me lembro das palavras que Martim Lutero escreveu. Ele disse assim: Eu pensei que o velho homem, a minha velha vida, a minha velha pessoa, ela tinha morrido nas águas do batismo. Quando eu criei no Senhor, confessei Ele publicamente. Mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Eu descobri que essa velha pessoa sabia nadar. Então houve, da parte de Lutero, a compreensão de que mesmo quando alguém de fato é convertido ao Senhor, é regenerado a Cristo, nós ainda somos desafiados pela carne, pelas tentações que existem diante de nós, as tentações da carne, as tentações que existem na vida, as tentações que existem no mundo.
Aqui o texto diz então que logo depois de Jesus ter parado e explicado para os discípulos que ele iria morrer na mão dos pecadores e ressuscitar, logo depois disso eles foram em direção a um local chamado Monte Tabor, Monte Tabor. E 6 dias depois então de Jesus ter explicado para eles que ele ia morrer, que ele precisava morrer, que ele ia ressuscitar, porque essa morte e a ressurreição era a vida dos discípulos e a vida de todos os demais que viriam a crer posteriormente. Eles estão agora em cima do Monte Tabor e eles são chamados ali para orarem com Jesus. E Jesus chama especificamente Pedro, Tiago e João. Assim como foi no Getsemane, na noite em que Jesus foi traído, diz o texto que Jesus, com a alma angustiada, ele chama Pedro, Tiago e João e diz: orem comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada. Aqui Jesus então chama esses 3 homens, os discípulos, esses 3 discípulos para orarem com ele em cima desse alto monte. Por que se tinha essa concepção de se orar em cima dos montes ou na praia, como Jesus sempre fazia, não tem nada a ver com o local geograficamente falando. Jesus explicou isso, em João 4 ele disse que o lugar de adorar a Deus não é nem em cima dos montes como os samaritanos fazem, nem dentro dos templos como os judeus fazem, mas é em espírito e em verdade. Então não existe um local geográfico que Deus está mais presente. Deus é espírito e quem o adora deve o adorar em espírito e em verdade. Mas eles subiam então ao monte a orar justamente para que houvesse então um momento separado de tudo que eles viviam lá embaixo. Lá embaixo Jesus sempre diante das multidões ensinando, curando os enfermos e expulsando os demônios. Então eles têm nos montes e nas praias um refúgio para a oração. Então aqui a primeira coisa que eu quero ressaltar é que para que não haja um regresso espiritual na nossa vida, nós não podemos abandonar a nossa vida de oração. Você pode ter tido da parte de Deus a graça de entender algo muito maravilhoso. Pedro entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Ele entendeu, Jesus não era só um profeta, não era só isso, Filho de Deus. Jesus é Deus na terra. E mesmo assim, Jesus ainda continua ensinando e convocando esse cara para orar. Então não existe alguém que tenha chegado a um nível de iluminação espiritual, de entendimento de Deus, a ponto dessa pessoa precisar orar menos, por ela já ter se elevado, ou algum termo aí que eles podem usar nessas religiões orientais, transcendido, coisas desse. Não existe isso na fé cristã. Então aqui eles são chamados a orar, e eles vão até esse alto monte para orar. E quando eles estão ali orando, acontece um fenômeno sobrenatural, porque as coisas sobrenaturais, elas acontecem pós-orações. Nós desejamos que Deus faça coisas sobrenaturais. Nós esperamos o quê? Sim, nós esperamos milagres, nós cremos em milagres, nós esperamos a manifestação do Altíssimo. Mas se você analisar toda a Bíblia, você vai ver que as manifestações do Altíssimo, sempre elas o quê? Elas precedem orações. Abacuque orou: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, notifica, ratifica que o Senhor está conosco, como o Senhor mostrou que estava com o povo lá atrás, na época lá do Egito, na época que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito. Então as orações, elas são algo que não podem sair, ou não podem deixar de estar presente constantemente na vida dos cristãos. Pedro, Jesus disse para ele, você foi iluminado por Deus, e agora ele está aqui em cima do monte, sendo convocado a orar, e ele está vendo agora um milagre. O milagre que acontece é que diz o texto que nós lemos, que a face de Jesus, ela se resplandeceu, as vestes de Jesus, elas ficaram brancas, o rosto dele ficou como o sol.
Se você for em Apocalipse capítulo 1, que é a visão que João teve depois que Jesus já tinha ressuscitado, é a mesma visão, né? No caso, são as mesmas características. O Jesus ressurreto que subiu ao céu, né? A sua face resplandece como o sol, seus cabelos são brancos como a neve, a sua roupa é branca como a lã, ele tem um cinturão de ouro no peito, porque ele é vencedor, seus olhos são como duas chamas de fogo, as suas pernas são como os latões reluzentes do bronze, não é? E por aí vai. Da sua boca tem uma espada de dois gumes, não é? Que é a palavra do Senhor. Aqui então, em cima desse monte, depois dessa oração, eles estão vendo Jesus, não é? Na sua forma gloriosa, na forma, né, original. Jesus, ele é isso. Antes dele descer do céu, ele é Deus. Ele não foi criado por Deus, ele é Deus. A Bíblia diz, João capítulo 1, né? Ele é Deus, estava com Deus, tudo foi criado por meio dele. A forma original de Cristo é essa, né? Ele é todo poderoso. E aqui ele se transfigura, ou então ele se mostra como sendo esse Deus poderoso para esses três homens. Que coisa maravilhosa. Então, isso aqui nos indica duas coisas. A primeira né, nós não podemos deixar de orar, porque sempre existe um nível a mais do que o que a gente tem, no sentido de entendimento, de aprendizado, de comunhão com Deus. Sempre existem níveis a mais. Pedro ter entendido que Jesus é o Filho de Deus, não era o ápice ali do que ele poderia entender. Ele está agora tendo a oportunidade de ver Cristo transfigurado na sua forma original como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a segunda coisa é que ele está vendo esse Cristo transfigurado, de uma forma maravilhosa, mas ele precisa tomar cuidado. Por quê? Porque essas revelações maiores, elas podem nos levar a certos tipos de problemas. Certos tipos de problemas no sentido de se a gente não conseguir compreender a situação. O que eu entendo do texto é que esses três discípulos, eles estão muito mais preocupados com o êxtase, do que propriamente com o entendimento da revelação. E na verdade, quando Deus faz milagres, precisa ter entendimento. A maioria das pessoas, elas buscam êxtase, emoção, e elas não entendem o momento. O texto inclusive diz que Cristo está ali sendo transfigurado enquanto eles oram, mas segundo o texto lá de Marcos capítulo 9, os discípulos, eles começaram a dormir. A mesma coisa que aconteceu lá quando Jesus foi ser crucificado. Jesus chamou eles para orar, eles dormiram, aqueles dormiram também. Então existe o perigo de nós não aproveitarmos ou não entendermos de uma forma profunda o que Deus coloca diante de nós. Eles têm uma grande oportunidade, mas eles estão aqui dormindo, diante do Cristo Todo-Poderoso ressuscitado. E o texto diz que Jesus, quando se transfigurou, ali Moisés e Elias, os profetas do passado, eles vêm para conversar com Jesus, ali do céu. O texto não dá muitos indicativos, mas do céu, Jesus está conversando com Elias e com Moisés. E nessa hora, então, Pedro, Tiago e João, eles acordam. E a primeira palavra que é dita por Pedro, que é: Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Aquilo que Jesus tinha, os chamado ali no capítulo 16, quem vocês dizem que eu sou? O povo diz que o Senhor é Jeremias, Elias, sei lá o que. Aqui Pedro, ele volta, ele retrocede no entendimento que ele tem sobre Jesus. Porque aqui ele está dizendo: Senhor, vamos fazer um altar para ti, para Moisés e para Elias. Naquela concepção, vocês são iguais, vocês são divinos, vocês estão no mesmo patamar. Vamos fazer uma tenda, uma para cada um, e vamos ficar aqui. É bom estarmos aqui. Olha, nós temos que tomar muito cuidado para nós não colocarmos Jesus no pé de igualdade com outras coisas.
Existem pessoas que quando passam por dificuldade, elas voltam a consultar horóscopo. Tem gente que vai ainda lugar para alemão. Não tem lógica, não é? Uma pessoa que creu em Cristo, confessou Cristo como Senhor, sabe que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só Ele é o mediador entre Deus e os pais, entre Deus e o Pai, procurar outros meios, ou colocar Jesus em pé de igualdade com qualquer outra coisa. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tem pessoas que, quando estão passando por muitas dificuldades, frequentam igrejas sérias, mas vão procurar igrejas que fazem campanhas, para ver se lá nas campanhas, se jogar um sal grosso na cabeça, alguma coisa, bater uma folha de cipó, de bananeira em você, para ver se sai, não está prestando. Então aí começa a colocar em pé de igualdade a palavra do Senhor com essas coisas que são o quê? Simplesmente humanas, que na verdade não tem comparação com o Senhor. Olha o retrocesso espiritual. Pedro foi quem disse: Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus disse, Deus te revelou isso. Aqui ele, dormindo na transfiguração, ele acorda e diz, vamos fazer 3 tendas. Nós temos que tomar cuidado. Todos nós estamos suscetíveis, em um momento ou outro, começar a colocar Jesus em pé de igualdade com alguma coisa. Como por exemplo, até mesmo o dinheiro pode se tornar nossa segurança, a ponto de nós acharmos que nós estamos tão seguros com o dinheiro quanto nós estamos seguros com Jesus. E isso vale para uma série de coisas na vida. Então, na verdade, o cristão precisa abandonar o sincretismo religioso. O cristão precisa parar de visitar, não é, lugares que dizem, não é, manifestar poderes que trazem curas. Tem gente que na verdade está na igreja, crê nas escrituras, mas quando passa problema vai procurar essas coisas erradas. E não entende que além de estar procurando algo errado, peca contra Deus, não é, trazendo mal sobre si. Porque esse tipo de idolatria, dessa busca por qualquer coisa, seja pelo tarô, seja pelo poder dos astros, seja pela invocação de outros espíritos, tudo isso na verdade só traz um mal sobre si. Nós não precisamos disso. Nós estamos diante de Cristo, que é este homem que morreu e ressuscitou e nos deu a vida, e nos deu toda a libertação que nós precisamos. Alguém me perguntou, pastor, nós estamos libertos? Eu falei, quando nós cremos em Cristo, o Senhor quebrou toda a maldição que havia sobre nós. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então por que nós sofremos, pastor? Eu já expliquei isso aqui na mensagem de domingo. Nós passamos por tribulações para a glória de Deus, para sermos transformados à imagem, para nos parecermos mais com Ele, para Ele tirar a idolatria do nosso coração, para Ele nos abençoar. Então a gente precisa compreender isso aqui. Pedro está pecando, a ponto do próprio Deus do céu vir repreender Pedro. Tanto que enquanto Pedro ainda estava falando em fazer essas 3 tendas, esses 3 altares, o verso 5 diz, enquanto ainda falava, uma nuvem veio do céu e em voz alta disse, esse é o meu filho amado, adorem somente a ele. Isso é sério. O próprio Deus repreendeu Pedro por ele estar colocando Jesus em pé de igualdade com Moisés e com Elias. Veja que nós estamos falando de 2 homens de Deus também, Moisés e Elias. Mas aqui o próprio Deus está mostrando que é errado, não é? Tem uma mensagem que uma vez eu preguei mostrando que é errado um cristão, inclusive, colocar a sua própria família e colocar o seu próprio trabalho na frente de Deus. Mas o trabalho não é uma coisa boa? A família não é uma coisa boa? Mas não pode estar na frente de Deus. Moisés e Elias são profetas, são homens de Deus? São. Podem ser colocados no mesmo patamar que Jesus? De jeito nenhum.
Pastor, por que eles estavam conversando com Jesus? Por quê? Porque tudo que está escrito no Antigo Testamento, não é? Que representa Moisés na lei e Elias os profetas, tudo que eles falaram remetia a Jesus. Tudo que Moisés fez foi para adorar este que é a promessa de Deus, não é? Moisés mesmo profetizou dizendo: vai ser levantado entre vocês um, não é? E este vocês o adorarão, e ele será um profeta. Deuteronômio 18 verso 11. Então nós precisamos entender isso, precisamos tomar cuidado para não colocar em pé de igualdade Jesus com outras coisas boas, porque coisas ruins a gente descarta, não é verdade? A gente nem considera colocar uma coisa ruim em pé de igualdade com Jesus. Mas a questão é coisa que é boa, ou coisa que é atrativa, né? Nós temos a tendência então de colocar em pé de igualdade com a maior coisa que existe, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Jesus tem que ser o amado da nossa alma. Jesus tem que ser a coisa mais valiosa para nós. Jesus tem que ser a coisa primeira e última em toda a nossa vida. E aqui então Deus diz para Pedro: este é o meu filho amado, se agradem nele, aprendam dele, adorem a ele, não dividam a adoração de Jesus com outras coisas, porque ele é o Senhor. É por isso que as outras religiões elas falham, porque elas não entendem Jesus como Senhor. Os judeus creem que Jesus é um profeta, mas não creem que ele é o Filho de Deus. Os islâmicos creem que Jesus é um profeta, mas não creem que ele é o Filho de Deus. Eles colocam o que? Maomé no mesmo patamar de Jesus. Os judeus colocam Moisés e Abraão no mesmo patamar ou até acima de Jesus. Não pode, não dá. Então a mensagem de hoje é cuidado com o retrocesso espiritual. Ore, espere Deus fazer grandes coisas e continue deixando Jesus em primeiro lugar. Cuidado para que o seu coração não seja levado pelos desejos de crescer na vida, de se tornar popular, não é? É como ontem mesmo, eu lendo um livro, Lutero mesmo escreveu: os homens de 20 anos, eles são tentados pelas moças, pela beleza das moças. Os homens de 30 anos são tentados pelo desejo do ouro, do dinheiro. Os homens de 40 e 50 anos são tentados pelo desejo de prestígio, de ser exaltados, serem honrados, e os homens de 60 e 70 anos são tentados pelo desejo de se acharem bons e sabedores de tudo. Mas não, nós não somos sabedores de tudo. Então nós precisamos tomar cuidado para que Cristo esteja em primeiro lugar. Então que os jovens não coloquem as moças, a vida sentimental em primeiro lugar, que os adultos não coloquem o dinheiro, que os que são ali, que estão na meia idade, não coloquem o prestígio em primeiro lugar, que os que já são idosos não coloquem a vaidade da sua experiência de vida, da sua sabedoria adquirida em primeiro lugar. Cristo é o Senhor que está em primeiro lugar. E a gente se lembra então de Jeremias, que diz no capítulo 9, no verso 23: não se gloriai na sua força, nem no seu poder, nem na beleza, em nada disso, mas gloriai-vos em conhecer o Senhor. Só isso. A nossa glória é conhecer o Senhor, o nosso Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Mas mesmo assim parece que eles não entendiam, porque depois que essa voz veio do céu, o texto sagrado diz que eles ficaram com medo. Quando Deus disse: esse é o meu filho amado, todos eles se assustaram e ficaram com medo. Isso lembra, o texto lá de Êxodo, que quando Deus falou com o povo tremeu e pediu para Moisés: Moisés, a gente não quer ouvir Deus, deixa Deus falar com você, você transmite o recado. Porque essa é a questão. Quando nós saímos dessa realidade reta espiritual, de andar de fato com Cristo, em comunhão com Cristo, tudo que vem de Cristo nos traz muito mais medo do que prazer. Essa é a questão. Você vai notar isso nas Escrituras. As pessoas que andavam fora, ou que andavam pecando contra o Senhor, elas tinham medo de Deus.
Agora os que andam dentro, elas têm alegria por serem abençoadas e por ouvirem a Deus. Então aqui eles estão apavorados, porque na verdade eles estão fazendo tudo que não é para fazer. Inclusive outro indicativo de que eles não entenderam nada é que quando eles vão descer do monte, eles dizem assim: Senhor, é por isso que os fariseus disseram que Elias ainda vai vir. Eles ainda estão preocupados com o que eles tinham visto lá, que era a conversa de Jesus com Elias, descendo do monte, o próprio Deus tendo os repreendido, eles tendo tido medo. Tudo isso aqui é para a gente entender uma coisa: o nosso coração ele é muito enganoso. Se nós não renovarmos a nossa mente na palavra de Deus todos os dias, se nós não transformarmos, se a gente não deixar com que a nossa alma, a nossa inteligência seja moldada segundo as Escrituras, nós vamos retroceder. E não adianta o grau ou a experiência que você possa ter tido, ou o tempo que você possa ter servido ao Senhor. Nosso coração ele é enganoso e ele vai nos puxar para especulações e curiosidades que nada trazem de acréscimo espiritual. Aqui eles estão especulando e preocupados. Então quer dizer que os fariseus estão certos, Elias havia de vir, o Senhor está aí conversando com ele. Jesus aqui faz questão de explicar, mas na verdade o cerne do capítulo 17 aqui no Monte da Transfiguração deveria ser eles adorando a Jesus e entendendo que Jesus deveria morrer. Se Pedro tivesse entendido isso aqui, ele não tinha cortado a orelha de Malco, porque quando Jesus foi ser preso, Pedro puxou a espada e cortou a orelha do rapaz e falou: ninguém vai prender Jesus. Mas Jesus já tinha falado várias vezes: eu vou morrer na mão dos pecadores. Então, se nós não renovarmos a nossa mente, nós vamos acabar falhando, ainda que pareça que Jesus está muito próximo de nós, ainda que a gente venha sempre na igreja, nós precisamos renovar a nossa mente na palavra, para entendê-la, como de fato ela é. Jesus vai explicar dizendo que na verdade Elias já veio, e Elias era João Batista, João Batista veio no poder de Elias, na mensagem profética forte de Elias. Ele veio, e Jesus disse: e fizeram com ele muitas coisas ruins, igual vão fazer comigo. O texto então vai terminar falando novamente o propósito deles subirem nesse monte. E o propósito era o que? Eles entenderem que Jesus iria morrer e iria ressuscitar. Mas não, eles ainda estão presos no medo, eles estão presos ainda na curiosidade de como é que Elias apareceu, isso e aquilo. Então, essa mensagem final que eu quero deixar é: nós precisamos tomar cuidado para nós não sermos guiados pelas curiosidades que aparecem. Hora ou outra aparecem pessoas que começam a ficar um pouco perturbadas, porque começam a entrar no YouTube e começa a ver pessoas falando sobre teorias sobre o final do mundo, sobre se a terra é plana ou não, sobre se isso, sobre aquilo, e começam a ficar perturbadas e simplesmente começam a dar vazão a essas coisas, colocar palavras na boca de Jesus, colocar palavras na Bíblia, como se o mundo fosse acabar assim, como se a terra fosse plana, como se isso fosse aquilo. Esquece o conselho de Paulo para Tito, no capítulo 3, onde Paulo diz: Tito, cuidado, não se envolva nessas questões loucas, nessas discussões, coisas a respeito de genealogias, questões que são controvérsias e que não trazem edificação à fé. Não entrem nessa questão, vocês não precisam disso. Então, o Monte da Transfiguração foi mal aproveitado. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Nós não podemos desperdiçar, ou nós não podemos deixar de aproveitar esses momentos que o Senhor nos dá. Porque até o fato de você, por exemplo, presenciar ou ter notícia de algum escândalo que houve em algum lugar, em alguma igreja, isso de alguma forma serve para fortalecer a tua fé, e não o contrário. Só que as pessoas elas estão tão preocupadas com as especulações e tudo mais, que elas
quando olham que alguém fracassou, algum lugar está com problemas, em vez delas se fortalecerem no Senhor, na força do seu poder, nas Escrituras, se focarem nas igrejas bíblicas e sérias, elas ainda usam o exemplo dessas pessoas que estão tropeçando, envergonhando o Evangelho, para se afastarem do Evangelho. Não desperdice o monte da transfiguração, não desperdice o momento da oração, não desperdice a oportunidade que o Senhor te dá de ver que Ele é aquele que ressuscitou. Jesus venceu, nós temos a vitória. Esse mundo tenta nos seduzir, tenta colocar na nossa cabeça que a maior coisa do mundo é se a gente viajar para aquele lugar especial, é comprar aquele carro, é ter aquela casa. Essas não são as melhores coisas do mundo. Cuidado com essas seduções. Essas seduções, elas simplesmente vão roubando de nós todo o nosso vigor em amar Cristo em primeiro lugar. E os montes da transfiguração continuam sendo desperdiçados por pessoas que estão cheias de si, da vaidade, da cobiça dos olhos, da cobiça da carne e da ostentação dos bens. Que Deus então nos ajude, para que quando Ele nos der oportunidades como essa, a nossa fé possa se fortalecer. Porque eu lhe garanto, a única forma de viver nessa vida com felicidade é entendendo Cristo, é tendo uma forma cristã de enxergar o mundo. E quando você entende isso, que Jesus tanto fez questão de mostrar para os discípulos que Ele era Deus, que Ele ia morrer, que Ele ia ressuscitar, que Ele se transfigurou, que Ele ia voltar a sentar à direita de Deus, então Ele começou a perceber, ou então nós deveríamos começar a perceber que as outras coisas dessa vida, elas são menores, muito pequenas, comparadas com o Senhor. Então, nunca coloque o Senhor em pé de igualdade com ninguém. Nunca perca a oportunidade de ver isso aqui. Porque quando a sua alma se regozija em entender que o seu Deus está à direita, que o seu Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por você, a sua alma fica mais forte do que nunca. E você sim vai poder ter coisas. Deus pode permitir que você venha conquistar coisas nessa vida, mas a sua alma só vai ser forte se você entender, acima de tudo isso aqui, que Ele é o Senhor, que Ele está à direita de Deus Pai, que Ele é o nosso caminho, que Ele é a força da nossa alma. Então, vamos orar ao Senhor. Você pode se colocar de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração a Deus. Vamos pedir que o Senhor então possa renovar a graça dEle sobre nós, para que nós possamos aproveitar esses grandes momentos que Ele nos dá. A palavra de Deus diz que Paulo foi um homem que tinha visitado os céus, 14 anos, fora do corpo, mas um homem que foi aos céus. A alegria ou o desejo do coração de alguém que ama o Senhor é conhecer mais dEle. Essa deve ser a nossa oração. Então a nossa oração é: Senhor, nos dê mais desejos espirituais e menos desejos humanos, para que a nossa alma fique forte. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos orar a Ti neste momento, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê mais desejos espirituais. Ajuda-nos para que nós não percamos as oportunidades que o Senhor nos dá de participar, de presenciar, de sermos iluminados com revelações tão intensas e maravilhosas, como a sua transfiguração, como o fato de entender no íntimo do nosso ser que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o caminho. Fortalece a nossa alma nisso. Não nos deixe, Senhor, tentar levantar tendas. Quantas vezes nós estamos no local da oração, é um local provisório. Pedro queria que todo mundo fizesse um altar, uma tenda e morasse lá, mas o propósito do Senhor era fortalecer a fé desses homens, para que eles descessem renovados, abençoados, cheios de força, para passar o Evangelho a todas as pessoas que cruzassem o caminho dele. Perdoa as vezes que nós queremos parar aonde o Senhor nos levou somente para nos renovar. Quantas vezes nós queremos
parar, estagnar nos lugares em que o Senhor quer nos renovar. Renova-nos em cima, Senhor Deus, do monte da transfiguração, e não nos deixa querer de forma egoísta dizer: aqui está bom, que bom estarmos aqui. Não, é bom estarmos orando, e não perder a oportunidade de orar, como aconteceu com Pedro, Tiago e João. Mas não queremos, Senhor Deus, fazer tendas em lugares passageiros, porque quantos momentos na nossa vida são de aprendizados. Algumas pessoas, parece que elas engolem certas coisas e nunca querem tirar do peito, mas certas dificuldades que nós passamos não é para que a gente diga: eu fui traído e nunca mais confio em ninguém. Não, foi um lugar de passagem, não era para construir tenda, não era para guardar amargura no coração, era para aprender até onde nós podemos ir com os homens, porque ninguém na face da terra é perfeito, ninguém é digno de toda a confiança no nosso coração, não ser o Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos a ter essa graça espiritual, de termos alegria em ouvir a sua voz e não ficarmos com medo. Ah, Deus, nós queremos tanto entender que o Senhor é maior que tudo, mas às vezes o nosso coração tenta nos enganar, dizendo que existem coisas nessa vida que são tão boas como Jesus. Não, nada nessa vida é tão bom como Jesus. Dinheiro nenhum, prestígio nenhum, glória nenhuma, alegria nenhuma se compara a Jesus. Jesus é maior do que tudo, Ele é o Criador dessas coisas que nós chamamos de boas. Ó Deus, aceita a nossa oração, dai-nos mais desejos espirituais do que desejos terrenos. Tira de nós as vãs curiosidades, tira de nós, ó Deus, esses atrativos vãos que tanto tentam preencher a nossa mente, curiosidades, assuntos loucos, coisas sem respostas. Ó Deus, nós não subimos no monte para ver se Elias vai voltar ou não, nós subimos no monte para orar contigo. Aceita a nossa oração, renova a nossa força, dai-nos uma alma forte em Jesus, porque Jesus é o centro. Tira de nós, ó Deus, toda a fraqueza e a tentação de querer buscar outros caminhos quando as coisas ficarem difíceis. Nós não vamos encontrar alternativa nenhuma no espiritismo que existe dentro de igreja evangélica. Nós não vamos encontrar alternativa nenhuma nos horóscopos, em nada disso. Só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele tem palavras de vida eterna, e é por isso que nós andaremos com Ele para sempre. Jesus, Ele não é comparável a ninguém, Ele é o amado da nossa alma. Obrigado, Senhor, que essa palavra nos motive a Te amar e a nos debruçar diante da Sua palavra, porque nós não queremos retroceder como aconteceu nesse caso, nós queremos avançar. Obrigado por isso, aceita nosso cântico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.